Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do Petra Women Talk Podcast. Esta temporada que traz mais conhecimento, mais conteúdo, mais conversas. E vamos nos aprofundar mais ainda em temas que suscitam muitas dúvidas, levantam muitos questionamentos. Estamos sempre a ouvir nas notícias que o preço do barril do petróleo subiu ou reduziu, ou então o preço está sempre a oscilar. Mas o que é que isso significa? Como é que o petróleo, de facto, é esta grande e valiosa commodity? Como é que é feita a transação, a comercialização deste bem? É este tema que vamos discutir no episódio de hoje. Então, fique por aí. E para falarmos sobre este tema, a comercialização do petróleo do passado ao futuro, nós temos em estúdio a nossa querida Divanice Mateus. Divanice, olá! Olá. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Olá, Teresa, muito obrigada pelo convite. Olá aos espectadores. Muito obrigada por estares aqui, Div. Eu sei que as agendas não estavam a cooperar, mas realmente nós não iríamos desistir porque achamos que é um tema que realmente precisamos de entender, né? E este tema não é só complexo para quem está fora da indústria, mesmo para quem trabalha na indústria, às vezes tem muitas dúvidas, né? De entender como é que o petróleo é vendido, como é que é comprado, como é que se faz. Eu agora, se quiser comprar petróleo, como é que eu faço, não é? Se posso, se não posso. Então, estes temas nós vamos aqui tentar desmistificar, descomplicar, né? E acho que tu, aliás, tenho a certeza que és a pessoa ideal para falares connosco sobre isso. E vocês já vão saber porquê. Nós vamos apresentar a Divanice Mateus. Divanice Mateus é licenciada em Economia pela Universidade de Lisboa, é mestre em Política Energética pela Universidade de Sussex, no Reino Unido, e com pós-graduação em Mercados Financeiros pela Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Divanice conta com 15 anos de experiência no setor petrolífero, tendo começado a carreira na Sonangol EP como analista de contratos e orçamentos. Posteriormente, ocupou a posição de assessora do Conselho de Administração da Sonangol, com responsabilidades associadas à área de segurança e administração e infraestruturas. Serviu ainda como técnica sénior de gestão de concessões, ao que se seguiu o desafio de coordenar a área responsável pela comercialização de petróleo e gás na Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a quando da sua criação. Uau, Diva! 15 anos de setor petrolífero. Como é que isso começou? Como é que foi a tua trajetória? Tu és economista ou estás no petróleo e gás? Como é que foi? Conta-nos um bocadinho. A minha trajetória, na verdade, começou muito distante de onde eu estou hoje. Em termos de formação, eu comecei inclinada para as engenharias. Eu estava a estudar informática na Universidade de Jean Piaget, só que ocorreu que tive a oportunidade de receber uma bolsa e foi com a indicação de fazer o curso de economia. Eu Ok. sempre me imaginei como engenheira e Engenheira. nunca em Como momento algum economista. ocorreu que eu iria terminar como economista. Aí dali formei-me em economia e fui alocada à Sonangol, na direção de economia das concessões, e foi ali que começou a minha trajetória no setor petrolífero. E achaste que foi muito diferente? Sei que é ciências exatas, né, de alguma forma, mas achaste que foi uma transição diferente? Foi diferente, mas eu acredito que as coisas acabam sempre por funcionar a nosso favor quando estamos preparados. Porque eu tenho gozado com os meus colegas que hoje, apesar de estar muito distante das engenharias, a área da comercialização exige que desenvolva-se aí uma série de valências que, para ter uma ideia, o livro que eu estou a ler atualmente é Refinação para pessoal não técnico. Oh, Então, para alguém que começou com ciências exatas e eu gostava de química, hoje volto a
ter de rever esses conceitos de química orgânica por causa da questão da refinação, que é muito importante para a comercialização. Então, acabamos por ver ali que, apesar de ter havido um shift muito grande, Sim. acabo por estar sempre envolvida com as matérias do meu interesse. Exato, ou seja, uma parte complementou a outra, né? Acabou E por gostei do que complementar. disseste, Uhum, que quando nós estamos preparados, os desafios são mais fáceis, digamos assim, não é? uhum, Então, mas agora, este contacto direto com a comercialização, que é uma área muito específica, não é? Do negócio de uhum. petróleo e gás, como é que se deve? Como é que foi para ti, primeiro encarar, não sei, aqueles mapas, aqueles índices, Uhum. como é que foi para ti? Eh, Acabou por ser um desafio lançado a quando da criação da Agência Nacional de Petróleo. Por quê? Porque com a reestruturação do setor, Uhum. a ANPG, que ficou com a função de concessionária, viu-se perante o desafio de quem é que vai fazer a supervisão da comercialização dos barris do Estado. Hum. E, feliz ou infelizmente, eu estava numa área que me punha em contacto com estas matérias. Então, acabei ali por ficar responsável pela criação da equipa Uhum. que iria trabalhar nesse tema. Foi, foi, foi desafiador, foi assustador, devo confessar. No início, nem posso dizer que foi fácil e fiz assim do pé para a mão, não. Foi desafiador, continua a ser até ao momento, mas acaba por ser muito recompensador. Porque o saber acaba por ir se complementando à medida que a pessoa vai lidando com várias matérias. Acaba por se tornar mais fácil a adaptação. Não é propriamente mais fácil lidar com os temas, mas a adaptação fica mais simples devido ao facto de ter juntado ali uma série de valências por conta da trajetória que tive Que tiveste, anteriormente. exato. Ou seja, nada foi perdido, né? E conhecimento nunca é demais, O como se diz. conhecimento nunca é demais, Exato. exatamente. Então, Divanice, explica-nos como é que está estruturado Uhum. atualmente o processo de comercialização de petróleo. Como é que funciona? Ok. Eu vou falar primeiramente de como é que é feita a comercialização em Angola em termos gerais. Ok. Em Angola, a comercialização é feita por cada uma das entidades responsável pelos seus próprios direitos. O que é que isso quer dizer? Vamos dar o exemplo de um bloco 17. Vou dar o exemplo do bloco 17, é mais simples, é o nosso maior produtor. No bloco 17 eu tenho uma série de entidades que fazem parte dos investidores, o chamado grupo empreiteiro, e temos ali a figura da concessionária, por se tratar de um contrato de partilha de produção. Então, cada uma das entidades que faz parte do bloco 17 tem direito a uma porção dos barris ali produzidos. E em Angola, em termos de legislação, a comercialização é feita justamente por cada uma das entidades. Ou seja, não tens ali impedimentos que façam com que uma Total, por exemplo, faça a comercialização dos seus barris. Em relação aos barris do Estado que eu mencionei, e ali a minha posição enquanto coordenadora da área que supervisiona as vendas do Estado, como a concessionária nacional não foi criada com o propósito de fazer comercialização, mas está mais virada para a regulação, a fiscalização e a supervisão das matérias que têm a ver com a comercialização, os barris da concessionária são comercializados pela Sonangol, que no passado, essa transição acaba por fazer muito sentido. Porque no passado a Sonangol tinha ambas as funções, Exato. concessionária e investidora. Então ela fazia a comercialização dos barris da Sonangol enquanto investidora e da Sonangol enquanto concessionária. Com esta reestruturação do setor que se deu em 2019, a Sonangol continua assim a fazer a comercialização tanto dos seus próprios barris como investidora, mas também a comercialização dos barris da concessionária, mas ali sob a supervisão da ANPG. ANPG, ok. Então, se calhar já falaste um pouco como é que era, mas queríamos entender como é que era a comercialização no passado, né? Antes dessa reestruturação de 2019 e desde os primeiros
campos que foram Uhum. produzindo petróleo, Uhum. como é que era feita a comercialização de petróleo lá atrás? Na verdade, não houve uma mudança tão grande. A grande alteração foi a retirada desta função concessionária da Sonangol. Mas em matéria de comercialização, continuamos a ter cada um dos operadores ou dos membros do grupo empreiteiro a fazer a sua própria comercialização, a Sonangol a fazer a comercialização dos seus próprios barris. Anteriormente, como já disse, a Sonangol comercializava os barris dela enquanto investidora e enquanto concessionária, e hoje ela continua a fazer a mesma coisa, mas sob a égide de um contrato de agenciamento entre a ANPGI e a Sonangol. Ou seja, mudamos de alguma forma a entidade e o modus operandi. Mudamos, na verdade, um dos grandes objetivos é justamente esse de trazer transparência. Por quê? Porque eu estando aqui nesta posição mais de fiscalizadora e de reguladora em relação às matérias de comercialização, consigo me focar muito mais naquilo que é necessário para construir um melhor ambiente de negócios aqui, para quem decide que vai investir em Angola, e não estou tão preocupada na minha função de que também sou concorrente das demais entidades que comercializam. Exato. Então, essa é assim uma das grandes vantagens e, claro, a questão da transparência acaba por andar muito ligada com o nosso objetivo também de trazer mais investidores. Então, acaba por estar ali tudo interligado. Ok. Então, a Divani disseste-nos agora que através deste contrato de partilha de produção é que a partilha da produção de facto é feita, não é? E cada parte leva a sua parte do petróleo e faz a sua e faz a sua comercialização. Em termos operacionais, existe algum desafio na venda, no preço? Será que eu posso pôr um preço que eu quiser, o outro põe outro preço? Como é que funciona esta parte mais técnica operacional? Ok, do ponto de vista operacional, aqui em Angola, por conta da componente logística e institucional e o contexto como tal, a nossa comercialização é feita 2 meses antes, o que quer dizer que nesta altura eu estou em agosto, os barris que estão a ser levantados agora em agosto já foram comercializados há cerca de 2 meses. 2 meses atrás. 2 meses e até há 1 mês atrás. Como é que é feita essa comercialização? Nós temos uma altura do mês, aí por volta do meio do mês, 2 meses antes, como mencionei, em que são publicados os programas, e nesses programas o que é que nós temos? Nós temos as porções de cada uma das entidades e a data prevista para esse levantamento. Então, a maior parte das vendas aqui em Angola é feita numa modalidade que se chama FOB, que é Free On Board, quer dizer o quê? Que para a maior parte dos nossos carregamentos, eu, enquanto detentor daquele petróleo, sou responsável por garantir que tenho o petróleo pronto para ser posto no petroleiro e ser transferido para fora de Angola ou para o destino desejado pelo cliente. O que quer dizer que caso ocorra alguma situação ali, logo após o petróleo sair do terminal e ir para o petroleiro, já não é responsabilidade do cliente. Isso é o modelo mais utilizado pela Sonangol na comercialização dos seus barris e da concessionária, porque acaba ali por ter uma visão um bocadinho mais conservadora também. Para alguns operadores, o que é que eles fazem? Eles têm mais opções, então conseguem, de certa forma, gerir melhor o risco e fazem a comercialização em que a responsabilidade pelo transporte, inclusive, também é da parte deles, em que o cliente simplesmente, no ponto de destino, vai receber a sua carga, mas isto acaba também, claro, por influenciar aí a forma como vai ser feita a negociação do preço. Exato, do pagamento. Então, mas existe um preço base
Porque nós temos sempre ouvido, Uhum. né, na televisão, nos mercados, que o preço oscilou, baixou, Uhum. subiu. Então, existe já uma base. Se calhar vou explicar aqui Ok. como é que funciona o mecanismo típico de preço. Uhum. E vou estar a cingir-me aqui ao nosso mercado, mercado. às nossas ramas angolanas, ao Uhum. petróleo que vem da Angola. O benchmark para o petróleo de Angola é o Brent. Ok. Existem outros benchmarks, existe o WTI, que é dos Estados Unidos, existe o Morban, que é do Médio Oriente, mas para o caso de Angola, o nosso benchmark é o Brent. E como é que tu fazes a escolha desse benchmark? Acaba por ter ali uma componente que tem a ver com a localização geográfica, é um fator, mas pode também ter a ver com as características comuns. As características da maior parte dos nossos crudes assemelham-se mais ou menos ao Brent, então ele é assim o nosso benchmark. Então, quando ouvimos nas notícias, o preço do Brent subiu ou desceu, temos que olhar aqui para a outra componente, que é o que é que está a ocorrer em termos de procura. E procura, tanto tem a ver com o que é que os petróleos parecidos com os nossos, qual é que está a ser o comportamento, se há mais ou menos no mercado, isso vai influenciar também, e como é que está a procura em relação aos nossos clientes específicos, porque o petróleo, nós quando falamos do petróleo em geral, o petróleo tem especificidades. Cada um dos tipos tem as suas características físico-químicas e isso também impacta. Então, o que é que nós podemos deduzir dali? Que quando o trader vai fazer a negociação de uma rama qualquer do nosso portfólio de ramas angolanas, ele vai ter que olhar para todos esses fatores e ver como é que se está a comportar a oferta e a procura, como é que se está a comportar o próprio Brent, e em função também da necessidade de com quem ele está a negociar na altura, é que ele vai fazer a negociação de uma componente que se chama diferencial. O diferencial, na verdade, é o quê? É aquela componente do preço que vai determinar se aquele tipo de petróleo em particular naquela altura está a ser muito ou pouco procurado. Exato. Isso para explicar o quê? Por vezes nós podemos ter uma altura em que o preço do Brent está com tendência decrescente, mas para um determinado tipo de petróleo, porque se calhar as refinarias que precisam daquele tipo de petróleo têm mesmo muita apetência por aquele tipo naquela altura e nós temos, ali tu enquanto trader também tens maior margem de negociar e mesmo que o Brent esteja para baixo, tu podes tentar negociar para cima. Porque tens esse diferencial. Exatamente. Exato. E o contrário também é válido. Podes ter uma altura em que o preço está mais ou menos estável, mas que, por exemplo, a procura acaba por estar relativamente fraca. Vou dar o exemplo da altura em que tivemos o início mesmo do conflito da Ucrânia. Exato, Rússia-Ucrânia. Exatamente. Então, o facto de a Rússia ter tido de arranjar ali forma de se adaptar às sanções, estava a vender preços a desconto. Nós aqui em Angola temos uma rama que se chama mostarda, do bloco 32. O mostarda naquela altura acabou por sofrer um bocadinho mais do que as outras ramas. Por quê? Porque ele tem características semelhantes àquele petróleo russo que estava a ser vendido a desconto. Então, o que é que ocorre? Se tu, por mais que tenhas, tenhas ali uma certa quantidade de petróleo, mas pelo facto de, na componente geopolítica, haver ali aquele aspecto que faz com que petróleo parecido com o teu esteja a ser vendido a desconto muito elevado, para tu poderes vender também, vais ser obrigado a acompanhar aquilo e baixar mais o teu preço. Então, é mais ou menos esse tipo de fator que tu tens que estar a ter em conta à medida que vais fazendo a negociação. E a Divanice acha que nós, Angola, conseguimos lidar bem com essa volatilidade dos preços, porque nós sabemos que o nosso orçamento
Orçamento Geral do Estado depende Depende. maioritariamente das receitas do petróleo. Uhum. E com estas questões geopolíticas, que obviamente nós não temos esse controle, Uhum. são as tarifas dos Estados Unidos, Uhum. a guerra que agora nós temos no Médio Oriente, como é que nós, Angola, Uhum. usamos, né? Ou seja, como é que nós nos comportamos, quais são os procedimentos e mecanismos que nós usamos Para nos para controlar e nos protegermos. protegermos com essa volatilidade que é global? Eu não utilizaria a palavra proteção, porque é mesmo muito. É um bocadinho difícil porque nós somos price takers, ou seja, price taker é o que nós não somos como uma Arábia Saudita que tem ali quantidades suficientes e tem o poder de determinar preço e os Exato. seus movimentos acabam por ter um impacto muito grande, não. Exato. Nós Nós aceitamos o preço que existe no mercado. Nós observamos sim o preço que existe no mercado. Se houver ali um ou outro dos nossos tipos de petróleo que esteja com maior procura, vamos aproveitar isso, claro. Mas o que é que nós podemos fazer é para mitigar ali a questão das nossas perdas. Nós temos que ter forma de que os nossos traders, por um lado, tenham essa capacidade de adaptação e acesso à informação o mais rápido possível, porque ali isso faz diferença. Exato. Mas também acabamos por ter ali uma espécie de, não diria vantagem, mas nós temos nesta altura, nós, quando digo nós em relação ao petróleo, os barris do próprio Estado, temos ali uma quantidade apreciável que está sob contratos a termo. Então, isso de certa forma acaba por garantir-te aí que o cliente tu tens. Mas uma outra forma de tu mitigares ali a questão da volatilidade dos preços é como é que tu tens o teu ambiente de negócios, como é que tu tens aqui o fator da reputação, por exemplo. Exato. Angola acaba por ter ali uma vantagem porque, felizmente, a Sonangol, com toda a sua experiência, conseguiu construir um sistema bastante robusto de análise de crédito das empresas, por exemplo. E isso faz com que, mesmo que haja volatilidade de preços, tu és considerado um país nessa matéria mais ou menos estável e um país mais ou menos confiável e credível. E o negócio de petróleo é um negócio sério, é o que eu costumo dizer sempre. Então, quando tu tens a percepção de que a contraparte vai cumprir com aquilo que ela prometeu, fica aí muito mais simples tu garantires que mesmo naquelas alturas em que o preço está mais volátil, pelo menos não vais ter tanta dificuldade em vender. E isso é importante porque quando tu estás com mais dificuldade em vender, a probabilidade de teres de vender a preço muito mais baixo é maior. Se calhar iria dar aqui um exemplo do que eu estou a falar em termos de reputação. Os nossos terminais aqui de Angola, que em termos geográficos nós somos considerados que fazemos parte da West Africa, mas em termos de nossos concorrentes vizinhos, por assim dizer, em Angola, já há mais de 20, 30 anos que nós não temos, por exemplo, casos de um carregamento que tenha simplesmente desaparecido, algo que estava programado e já não vai ocorrer e não se sabe onde está. Em alguns dos nossos terminais aqui em África, vizinhos, tens esse tipo de problema. Aqui em Angola, felizmente, não tens esse tipo de problema. Então, em termos de reputação, isso acaba por dar aí um bom buffer e acaba por ajudar a mitigar essa questão. Por outro lado também, é a questão da regulação. Se tiveres um quadro regulatório que dê ali certa transparência, menos opacidade nos preços, que é o caso que nós temos aqui, como eu mencionei, cada dono do petróleo tem a prerrogativa de fazer a venda e há um mecanismo aí mais ou menos conhecido entre todos os players. Isso acaba por ser um fator também que dá aqui mais credibilidade. Margem e vantajoso para nós. E é uma vantagem competitiva, acaba por ser. Bom, como já falamos um bocadinho dos preços, Diva, diga-nos se existe alguma diferença em termos de venda do petróleo bruto, né, e dos derivados de petróleo, que são já as matérias refinadas. Existe alguma tendência diferente entre as duas ou é a mesma coisa? O preço do petróleo bruto e dos refinados pode
ir na mesma direção em determinados momentos ou não. Nós podemos ter alturas em que o petróleo bruto esteja com preços mais baixos, por exemplo, se houver excesso de oferta, mas ter, nesta mesma altura, o preço de refinados mais elevado, porque a procura por ele está mais alta. Por exemplo, se numa dada altura, no verão europeu, que as pessoas viajam muito mais, há mais necessidade de jet fuel, por exemplo, para os aviões, pode ter ali uma procura maior para produtos, para petróleo mais leve, que se consiga extrair maior quantidade desses produtos refinados que vão gerar o combustível para os aviões, e ele ter a tendência mais alta e não necessariamente refletir o que se está a passar no mercado do bruto. crudo. Eles estão sempre correlacionados, mas não necessariamente sempre que um está mais para preços altos, o outro também está mais para preços baixos, não necessariamente. Ok, depende muito do que exato, estiver a passar globalmente. Exato. E quais são neste momento os principais destinos que nós vendemos o nosso petróleo? Nós sabemos que temos já alguns mercados que já são os mais conhecidos, mas quais são hoje em dia os petróleos, os mercados que nós vendemos mais? O nosso maior mercado de destino, como sabe, é a Ásia. Temos ali a China, que é o nosso maior comprador. Mais de 60% do nosso petróleo ainda vai para a China. Em seguida temos ali a Índia. Mas nos últimos anos, e principalmente depois da questão da invasão da Rússia, tivemos ali uma mudança nos fluxos globais, e na nossa carteira de destinos começamos a ter ali maior visibilidade da União Europeia para a substituição das fontes do petróleo bruto. Exato. Então, a União Europeia hoje também já tem ali uma posição de relevo em termos dos nossos destinos de petróleo. E como nós sabemos, para termos comercialização tem que ter petróleo, né? Isso depende grande parte da produção. Nós sabemos, e a Diva falou-nos agora, que 60% da produção, né, dos carregamentos tem já um destino, e os outros é que depois são diversificados. Numa parte desta diversificação inclui também o próprio mercado nacional. Exatamente. Angola também é um dos nossos destinos, porque é por causa das nossas refinarias internas. Mas, devido às características das nossas refinarias internas, principalmente a refinaria aqui de Luanda, ela usa ali uma parte pequena do nosso portfólio de ramas, porque é devido às suas próprias capacidades de refinação. Mas sim, a parte do nosso petróleo também alimenta aqui o mercado interno, né? E a nossa ideia, eventualmente, é alimentar mais mercados, né? Já estaríamos... Sim, desde que consigamos aumentar o nosso volume de produção, que esse é assim, um dos grandes objetivos mesmo da ANPG, que é estimular o aumento da produção. Ali sim, podemos começar sim a equacionar outros mercados. Se calhar é interessante mencionar aqui que houve um destino novo para as nossas ramas, especificamente a rama Paz Flor, que estamos a começar a entregar para a refinaria Dangote, na Nigéria, desde junho deste ano. Então, a Nigéria também já está a começar a fazer ali parte da nossa carteira. Já é nosso cliente, né? Exatamente. O que é muito bom, aliás, é uma das maiores refinarias do nosso continente, né? Então, e agora vamos ter as nossas novas duas da Angola, de Cabinda, que está a vir aí. Então, temos agora é que colocar todos os esforços na produção. Na produção, para ter volumes suficientes para alimentar a procura. Boa, perfeito. Então, isso quer dizer que nós estamos em boa posição nas negociações de venda e compra, né? Em boas condições, desde que a procura no mercado também esteja mais ou menos favorável, sim. Só para entender, nos contratos de venda de petróleo e gás, eu queria entender, Divanice, não vem já fixado um preço? O preço é negociado. É negociado aqui, como mencionei, 2 meses antes. Essa negociação é feita entre o trader e o cliente. A nossa fórmula típica do preço é o quê? É 5 dias após a data do embarque. Quer dizer que
Estamos a 23 de Uhum. agosto, por aí. Se tivermos nessa altura de agosto, nós estamos a comercializar os carregamentos para outubro. Outubro, Então, ok. quero dizer que por esta altura eu já começo a partilhar com o mercado o que é que eu tenho em termos de carregamentos esperados para outubro. Exato. O cliente que entrar em contacto conosco vai poder então negociar. Vamos supor que ele quer um carregamento do girassol, do Uhum. bloco 17, e vai fazer ali essa negociação com o potencial cliente. O que é Ok. que o trader tem que olhar? Tem que ver, em primeiro lugar, como é que está a componente global, em termos de oferta, procura, quais são as ramas parecidas com o girassol naquela altura, como é que foram as últimas vendas do girassol nos últimos períodos. Ok. E em função de toda essa componente, e ver, claro, o grau de desespero, por assim dizer, do Exato. cliente por aquela rama, aquele petróleo em particular, Exato. e juntando isso tudo, ele vai então fazer a A negociação. negociação. Então, Ok. vamos supor que eles consigam fechar a negociação no final da próxima semana, vamos, dia 28 de Uhum. agosto. Então, o que vai ficar aí fixado é o período do preço, Uhum. que pode ser, o nosso típico é 5 dias após a data do carregamento. Vamos supor que um carregamento vai ocorrer no dia 5 de outubro. Uhum. O que fica já estabelecido no contrato é que aquele nosso carregamento, o preço dele de venda vai ser a média daqueles 5 dias após o dia 5 de outubro. Mas repare que já estou a Ok. negociar hoje, Aqui. 2 meses Ok. antes. Então, o que eu vou Uhum. ter que fazer é esperar quando chegar àquela altura Sim. e ir registrando para depois fazer, vai ser a Ok. média daqueles 5 dias mais ou menos o diferencial. Sim. O diferencial que eu já expliquei Pois. anteriormente, que é que mede Exato. efetivamente o grau de procura daquele óleo em Naquele particular momento. naquela altura. Exato. Então, eu Pois. tranco, por assim Uhum. dizer, o preço já hoje, como é que vai ser a fórmula dele, para que quando chegar outubro, Exato. na altura do carregamento, eu consiga então Uhum. ver a média e, como vê aqui, a mesma transparência, porque Pois. depois vamos ficar só à espera de ver como é que Como vai é ser que o vai? comportamento do Sim. preço naquela altura do carregamento. Mas e já existiu, por exemplo, nós estamos a negociar 2 meses antes, que Uhum, é o típico, uhum, e depois de repente deu-se essa guerra, deu-se uhum, uma guerra, qualquer. uhum. Nós tínhamos feito, uma Uma, base, né, uma ou seja, negociação, sim. seria já com base nesta fórmula, Uhum, e depois nós já tínhamos basicamente orçamento com base naquele valor daquele uhum, preço. Mas sim. entretanto, o preço caiu abruptamente. Como é que iria funcionar Uhum, depois na fase do carregamento uhum. essa fórmula? Não existe, por exemplo, exceções de renegociar como é que é feita esse preço devido a essas circunstâncias de força maior? O normal é não negociar, porque Ok, foi um porque já é acordo que foi feito. negociado. Então, nós Sim. tanto eu como o trader, como o cliente, estamos aqui a assumir mesmo o risco Uhum. do que irá ocorrer. Aliás, essa é uma dos grandes pontos fracos que eu Uhum. diria aqui da nossa comercialização. Por quê? Porque eu não tenho outros aspectos que poderiam me ajudar. Por exemplo, poder fazer eh, a, a a compensação Uhum. do risco, fazendo uma espécie de espelho daquela transação que eu fiz no Exato. mercado de papel. Uhum. Não temos Não esse tem isso, mecanismo. sim. Nós, o Estado, não temos esse mecanismo, mas temos alguns operadores que têm esse mecanismo. É uma forma de Ok. mitigar justamente esse risco. Mas não tendo esta forma de mitigar, em algumas situações poderá sim haver ali alguma margem para renegociar, mas é muito raro e é preciso que haja mesmo ali um fator muito grande que Exato. justifique poder Justifica. fazer a Sim, alteração, porque o normal é o contrato está exato. negociado, está fechado, é aquilo É que vai ser, aquilo que então se vai. estamos a assumir o risco. Hum. Mas por isso, mais uma vez, é que é importante Uhum. ter ali muita robustez em termos de com quem vais fazer negócio. Se calhar puxando já uma das questões que a Sim. Teresa colocou no início. Uhum. Eu estou aqui, como é que eu faço se eu quiser Se eu comprar quiser comprar, petróleo? exato. Vou até a Divanissa, da Sim, Divanissa quero qualquer 2 um pode barris. comprar petróleo, Exato, como é que qualquer um pode funciona? comprar petróleo, ponto e vírgula. Tem de Ok. passar ali por um sistema de due diligence que eu Hum. aproveito de dizer que é mesmo bastante rigoroso. Então,
na prática não, nem toda a gente pode comprar petróleo Uhum. porque é um negócio muito sério. Está aqui a Exato. haver o nível de risco que exige, Uhum. então tem que haver mesmo a confiança de que com quem eu estou a fazer negócio, quando chegar aquela altura de outubro, Uhum. o preço é aquele 30 dias depois daquele carregamento. Essa Exato. entidade vai ter capacidade de me pagar. E então, Ok. exatamente. Mais nesta vertente Uhum, financeira, porque sabemos, obviamente, que exatamente. petróleo não é um negócio barato, né? Uhum, Então, tens que sim. mostrar que tem capacidade Da financeira financeira para comprar. e uma reputação também, Ok, no porque a mercado, sim. reputação em termos de comercialização é Uhum. provavelmente um dos assets mais Mais importantes. É importante. muito importante a questão da reputação, porque por mais também temos esse fator. Pode ser uma entidade que tem muito dinheiro, mas já há vendedores que se recusam A a ver, fazer negócio consigo por outros fatores. exato. Então, a reputação Tem que é se muito levar muito importante. Além do sim, capital financeiro, reputação exato. também é fundamental. Ok. Uhum. Há quem diga isso, é conversa entre engenheiros, que a nossa rama de petróleo é muito boa, é muito apetecível. Explica-nos um bocadinho o que é rama, o que é que funciona, o que é, o que é que não é. Só para nós entendermos bem. Uhum. A questão da rama, Hum. o petróleo tem várias características, Hum. dependendo de onde ele vem, como é que é feita a A extração. extração. Então, a rama acaba por ser, em termos simples, é, os vários tipos de petróleo em função das suas características físico-químicas. Ok. As nossas ramas, poderíamos considerar que, em média, acabam por ser petróleos médios a leves. E o que é isso? O petróleo ele é avaliado em termos de destino final, na verdade. Ok. O que é que tu vais fazer com esse petróleo? Então, para tu avaliares o que é que tu vais fazer com esse tipo de petróleo, olhas ali para as características Hum. e elas podem ser de petróleo que tu consegues tirar produtos mais leves Uhum. em maior quantidade do que produtos mais pesados. Por exemplo, de um determinado óleo, a quantidade que eu tiro de betume, a quantidade que eu tiro de gasolina, a quantidade que eu tiro de jet e a quantidade que eu tiro de gasóleo não é a mesma para todos os tipos de petróleo. Uhum. Então, isso é que faz com que o teu petróleo seja mais ou menos valioso e, atenção, dependendo também da sazonalidade. Exato. Então, quando se diz que sim, o nosso portfólio de ramas acaba por ser considerado vantajoso porque temos ali uma certa diversidade que Ok. permite que tu consigas tirar vários produtos em várias proporções daquele pacote de ramas que nós temos. Ok. Então é nesse sentido que se diz que nós temos bom petróleo. Não, temos bom petróleo dependendo dos Dos objetivos. Por objetivos, exemplo, ok. se eu tiver que sustentar uma entidade que vai precisar de mais alcatrão, eu não vou querer ter petróleo de onde eu tiro produtos mais leves, eu vou querer ter mais Mais petróleo de pesado. produtos mais pesados. Ok. Então, nós temos em Angola algumas ramas mais pesadas, por exemplo, o ungo, dália, e dependendo da procura por aquelas ramas, sim, isso ajuda naquelas alturas, mas também temos ramas de onde tiramos produtos mais leves, Mais tipo leves. gasolina, Exato. e dependendo da procura naquela altura, acaba por ser vantajoso. Então, tu tendo ali um range de vários tipos de petróleo, mas que a maior parte deles é aí entre médio e leve, acaba sim por ser um portfólio que dá uma certa vantagem. Vantagem, ok. A comercialização do petróleo e do gás. Existe diferença entre os dois? Normalmente os contratos de venda já incluem o gás, há uns que têm só para o gás. Como é que funciona a comercialização dos hidrocarbonetos? Para o maioritariamente? caso de Angola, a concessionária nacional, na verdade, está a dar os primeiros passos em matéria de gás e em matéria de comercialização de gás por defeito também. Por quê? Porque durante muito tempo o gás que havia em Angola
não era monetizável, por assim dizer. Só a partir de 2018, se bem me recordo, é que passamos a ter legislação para Para o a gás, monetização exato, do do gás. gás em particular. Então, nós ainda estamos numa fase bastante incipiente em matéria de gás. Nós estamos mesmo a aprender como lidar com o gás. Mas, em termos genéricos, vender petróleo é mais simples do que vender gás. Por quê? Porque o petróleo é uma commodity que, como nós sabemos, tem, apesar da procura atualmente estar com uma tendência não tão sólida, mas é um produto mais conhecido, mais estável, e é raro dizer que tu tens petróleo e vais ficar ali com petróleo porque não Exato. encontras cliente. O gás é ligeiramente diferente. Com o Pois. gás, como eu costumo dizer, a forma como eu entendo o gás é que tu tens de partir do fim para o início. Ou seja, tu tens que Exatamente. ter já o O cliente comprador. pré-definido e o que é que vai ser feito com aquele gás. Então Exatamente. é um outro tipo de Sim, animal, por assim exato. dizer. E na verdade Uhum, nós tivemos aqui, já no nosso podcast, uhum, a especialista Ana Martins, que falou-nos exatamente sobre o gás, ela trabalha na Angola LNG, uhum. exatamente explicou-nos que, exato, começa do fim Fim para o para o princípio. princípio. Enquanto que o Uhum, petróleo nós extraímos e vamos à procura de uhum. comprador, no gás não, tem que ter comprador para se Para extrair, poder para se poder extrair. aproveitar e Uhum. monetizar. Então, Sim. para quem não viu esse vídeo, nós vamos deixar aqui o link também para vermos sobre o gás em particular. Muito bom. Hum. Agora, queria entender as perspectivas futuras, não é? Uhum. Sabemos que, obviamente, o gás está a entrar, Uhum. nós estamos ainda a entender A no dar os nosso mercado, primeiros exato, passos. a dar os Uhum. primeiros passos. No petróleo já temos muito mais Uhum. experiência, a Sim. Sonangol já faz isso há anos, e a Uhum. concessionária, Uhum. grande parte é Sonangol, Uhum. já faz isso há anos. Mas quais são a perspectiva futura? Nós temos agora novas tecnologias, nós Uhum. temos inteligência artificial. Isto terá algum impacto em como é feita a comercialização do petróleo A questão do futuro. do futuro? A a comercialização é uma daquelas áreas em que podemos dizer que, do ponto de vista operacional, quantitativo, muito provavelmente pode-se automatizar tudo, pode-se migrar para essas tecnologias Ok. mais avançadas. Em que Eh, sentido, Diva? eh, Hum, eu vou dar o exemplo de como é feito o processamento da informação. uhum, O processamento da informação aqui para a matéria de comercialização é muito importante. Por quê? Porque, na verdade, tivemos aqui a falar do preço, como é que vai estar, se está com uma tendência decrescente ou crescente. Tudo isso é, na verdade, o preço captura a informação toda que está a circular, e claramente que as máquinas fazem isso com muito mais eficiência do que nós, seres humanos. Então, nós, em termos de comercialização, nós estamos a contar barris. hum, Nós estamos a trabalhar ali com volumes de dados enormes, contar barris e ver qual é a qualidade de determinados barris, e se a qualidade estiver fora da especificação, gera disputas. Eu posso perfeitamente capitalizar ali na tecnologia uhum, para diminuir esses problemas, como se eu automatizar todo o controle dessa informação em tempo real, no momento em que o petróleo está a sair do poço a ir para o petroleiro. Se eu utilizar a tecnologia da forma correta, uhum, eu consigo gerar o documento que é o que nós chamamos Bill of Lading, que é o reconhecimento de embarque. Consigo gerar naquele momento e distribuir para todas as entidades envolvidas, ou seja, ok. consigo gerar naquele mesmo momento a informação que vai ser partilhada com o cliente, vai ser partilhada com o dono da carga, vai ser partilhada com o operador do terminal, e isso é vantajoso para todos, Para todos. porque se houver ali problemas com a qualidade, com a Uhum, quantidade, isso já vai ser sabido ali no momento, e estou a tocar já na questão também da transparência, da rastreabilidade. exato. E à medida que o petróleo é Uhum, transportado, todos os dados que têm a ver com ele fica muito mais simples, e mesmo entrando em matéria de controlo, por causa da questão ambiental, das emissões de metano, por exemplo. Havendo tecnologia ali envolvida, tudo isso é muito mais facilmente mensurável, é mais fácil de controlar com as máquinas. Então, uhum, esse é um aspecto em que
a tecnologia provavelmente vai mesmo substituir o ser humano. Se for bem Exato. usada, em termos de ganhos de eficiência, é mesmo Eficiência. preferível usar a Exato. tecnologia. Yeah. Agora, qual é o outro aspecto que eu gosto de focar quando falamos da questão da inteligência artificial ou da automatização? Eu não sou fatalista ao achar que, ok, então vamos deixar de ter traders, não precisamos mais de ser humano, porque a inteligência artificial Vai tomar conta. vai tomar conta. Não. Não. Por quê? Porque, mais uma vez, falei de uma questão da informação mais do ponto de vista operacional, tem um outro lado da informação que é capturada no preço. A informação, muitas das vezes, o que está capturado no preço é também o sentimento de mercado. Ok. Costumo dizer, petróleo é geopolítica e as outras coisas. O presidente dos Estados Unidos decide fazer alguma coisa que não era propriamente fácil da máquina prever, aquilo vai ser incorporado ali no preço e vai gerar expectativa entre os clientes e os compradores e os vendedores, e isso mexe com o preço. Exato. Qual é que é o tema ali? A inteligência artificial é muito boa, ok, em relação a tratar quantidades enormes de dados e tudo mais, mas como é que fica a questão de se houver informação incorreta, informação fácil, ou seja, se houver multiplicação de fake news, isso vai ser incorporado no preço. Então, quando dizemos, ok, vamos incorporar inteligência artificial, por exemplo, sim, é importante, mas eu vejo ali uma margem para continuar a ter o ser humano. Ok. O ser humano para fazer aquilo que ele faz muito bem, que é discernir qual é que é a informação que de facto faz sentido estar ali incorporada no mercado, ou se não se trata simplesmente Exato. ou de fake news ou de especulação de qualquer natureza, que alguém esteja a tentar manipular o mercado, por exemplo, porque com a inteligência artificial nós podemos fazer as coisas boas, mas também podemos fazer As coisas mais. Então, exato. entra ali a questão de continuar a precisar de ter aí a componente humana para ler contexto, também é muito importante, para filtrar o que é informação verídica, o que é que não é, que possa ser incorporada Exato. no preço. E, por outro lado, a questão, e a Teresa é jurista, vai falar disso melhor que eu, da legislação. Nós vamos incorporar tecnologia, ok, mas é preciso legislar. Exatamente. Regularizar. Exatamente. É preciso tentar ver ali quais são as balizas, em que faz sentido incorporar, sim, a linguagem de máquina e em que vamos manter o ser humano. Ou seja, não vai ser uma substituição da tecnologia, será uma complementaridade com os pontos fortes da tecnologia, mas obviamente o lado humano é sempre necessário. Eu vejo ali, na verdade, para quem se preparar de facto, a margem para se criarem novas funções que se calhar hoje nós ainda temos não tantas. temos. É assim que eu gosto de olhar para o futuro, que a tecnologia não é que vá substituir o ser humano, se calhar o ser humano vai ter que mudar o seu foco para outros aspectos que a máquina ainda não poderá fazer por nós. Então, mais inovação, né? Que é o que nós queremos, na verdade. A Divanice mencionou um ponto bastante importante que vê-se em muitos filmes, que é essa tentativa de manipular preços, né? Às vezes existem guerras falsas, alianças falsas que são usadas exatamente para ver, né? Para aumentarmos um bocadinho o preço ou diminuirmos um bocadinho. Como é que o mercado está preparado para discernir se vamos aumentar o preço com base nisso, que é uma coisa real, ou se não? Isto é só uma tentativa. Como é que se consegue verificar? Lá está, ali entra o aspecto da experiência, a perspicácia, por isso é que isso são aspectos que é importante para alguém que que trabalhe nessas matérias, tenha essa capacidade de poder discernir o que é informação que de facto faz sentido ou o que não passa de, como eu costumo dizer, fogo de palha, por assim dizer. E nós temos visto isso verificando-se algumas vezes em relação ao preço. Dali, estamos a falar mais uma vez da flutuação de preço, que às vezes por um falso alarme
Especuladores, não sempre, mas na maior parte das vezes aproveitam-se para fazer com que as expectativas façam com que o preço dispare, quando na verdade o que está acontecendo em termos de oferta e procura não justifica aquilo. É ali que tu tens aqueles spikes no Exato. preço, que daí a algum tempo volta a cair porque não se justificava com base Ok. nos fundamentos. Era, na verdade, percepção, sentimento de Se mercado. vai ou não acontecer. Então, pode Exatamente. subir, mas os investidores diriam para termos cautela. Alguns não, Alguns não, porque que se lhes aproveitam. convier, se Sim, fizerem mais lucro, exato. mantendo ali aquela informação incorreta, por assim dizer, Aproveitam. aproveitam, sim. Uau. Ou seja, é mercado, né? É, É a lei da exatamente. concorrência que fala mais alto, eventualmente. Quem for mais vivo ganha. Sim, é mesmo isso. E como é que a Angola está a preparar-se para este futuro, né? Nós já temos ouvido notícias que outros países já estão a incluir essa nova tecnologia, a usar essa complementaridade, esse aspecto bom e positivo e inovador para aquelas que são as ações, a automatização de alguns serviços. Como é que a Angola está a preparar-se para o que vem aí, para o futuro? No caso de Angola, há aqui alguns aspectos positivos. Há alguma legislação que já está a ser feita, tendo em conta a importância de incorporar a digitalização, a automação da informação, mas para poder para um país estar preparado para a incorporação da tecnologia, e estamos aqui a falar da inteligência artificial também, é necessário ter um ecossistema educacional, institucional, econômico, regulatório, tecnológico, preparado para isso. E eu acredito que, apesar de alguns passos estarem a ser dados em termos já de instrumentos legais, nós temos é que nos preocupar no como fazer isso, e o como realmente vejo ali uma margem que vai precisar de muita ambição do ponto de vista não só dos tomadores de decisão, mas do país como um todo. Nós vamos precisar começar a olhar para a preparação de capital humano, porque tecnologia anda lado a lado com o capital humano para poder ser usada a nosso favor. E para o caso de Angola é mesmo necessário investir na componente educacional, e eu diria mais até com foco em STEM, nas ciências, tecnologia, engenharia, matemática aplicada. Por quê? Porque nós temos o nosso historial indica que, apesar de termos algumas boas iniciativas legislativas, nós precisamos de ter quem vai executar, quem vai fazer. Nós temos uma vantagem, temos uma população jovem. No entanto, esta população jovem, como é que ela está a ser preparada para esse futuro? Isso já tocando na questão em termos de políticas públicas, acredito que o caminho, muito provavelmente, terá de migrar por aí se nos quisermos preparar. E até, aliás, este ponto leva-nos para esta chamada do capital humano, do conteúdo local, da formação de quadros, Exatamente. não é? Esta zona, aliás, o próprio setor de petróleo e gás é maioritariamente masculino, né? Tem muito mais homens. Então, imagino que na parte de trading também não é diferente. Tem muito mais homens, tem muito mais empresas internacionais, estrangeiros a fazerem essa troca. Em termos aliás, temos aqui uma mulher que lidera esta área de comercialização, é Angola, que já acho bastante positivo. Mas a Divanice já consegue ver se esta é uma tendência que está a ser continuada, ou ainda vê-se poucas mulheres, talvez angolanas, neste meio da comercialização de facto, no trade, no dia a dia? Eu vejo aqui uma espécie de contraste. E se calhar acaba por ser um desafio bom. Em relação aqui vou falar um bocadinho da estrutura organizacional. Na área de trading, a Sonangol, que é a nossa entidade que comercializa o petróleo do Estado,
A Sonangol está muito bem representada em termos numéricos. A Sonangol neste momento tem 3 unidades de trading, uma em Houston, uma em Singapura e uma em Londres. Dessas 3, 2 delas são lideradas por mulheres. A área de trading. Uau! Já é aqui bastante no positivo. escritório, aqui em Luanda, uma das minhas colegas também é uma mulher, a diretora da área de trading aqui da Sonangol. No entanto, quando vemos ao nível um bocadinho mais operacional, já não vejo tanto a equidade de género. No entanto, das poucas que estão ao nível operacional, o feedback que eu tenho recolhido dos meus colegas é que a incorporação de mulheres é sempre uma mais-valia, tem sido uma mais-valia, porque temos ali um aspecto um bocadinho mais agressivo, mais direcionado para o lucro, quando estás em matéria de comercialização. Quando incorpora as mulheres com um pensamento um bocadinho mais de longo prazo, mais estratégico, em termos de planeamento, acaba por gerar ali um equilíbrio que é vantajoso para as equipas. Exato. Então, das poucas mulheres que estão incorporadas, o feedback que tenho recebido é que tem sido positivo. Exato, que esse toque feminino faz alguma diferença. Exatamente, tem gerado resultados melhores para o negócio. Sim. Boa. E agora, sim, para as jovens, e acho que a Diva falou muito bem, de termos essa aposta maior para esses cursos técnicos, operacionais, de engenharia, as matemáticas. Nós vemos que às vezes as classes de direito, recursos humanos, administração, estão muito mais cheias do que propriamente estas questões mais técnicas, né? Porque primeiro dizem são cursos que não são de mulheres, já começa por aí. E depois, como são muito difíceis, matemática é muito difícil, as pessoas quase que fogem para as áreas sociais. Qual é o apelo que deixaria para as jovens, meninos e meninas que estão a assistir-nos, para de alguma forma se sentirem motivados a não fugirem esta área? O que é que eles podem encontrar se decidirem ingressar então por estas matérias de engenharia, tecnologia, matemática? Eu iria puxar um bocadinho para as matérias mesmo de comercialização como tal. É preciso que os jovens entendam que a informação é poder, mas informação bem filtrada, informação bem usada. Que eu vou até reproduzir aquilo que eu tenho dito ao meu colega, o mais novo da equipa, que adora o ChatGPT. Ali a diferença de gerações, que eu costumo dizer. O ChatGPT poderá ser a tua maior vantagem, a tua maior desvantagem, dependendo do uso que tu vais fazer. Tens que usar o que ele te dá de melhor, ok? Mas tens que ter a capacidade de filtrar. Exato. E para essa área de trading, informação é crucial, informação é tudo, mas a fonte da informação, de onde é que estás a tirar a informação e faz sentido, não faz sentido. E depois já ali um outro aspecto que tem a ver com o caráter, porque eu costumo dizer que a componente técnica com vontade cria-se, mas para matérias de comercialização, como eu mencionei, a reputação é importante. Então, do ponto de vista individual, para os jovens que queiram ingressar para esta área, a reputação é muito importante. A integridade do caráter. Ter ali uma base sólida de valores. Por quê? Porque ninguém gosta de fazer negócio com um caloteiro, por assim dizer. Com quem não é de confiança, com quem né? não é de confiança. Então, é importante sim olhar ali para a componente mais técnica. Vai precisar entender de mercado de shipping, vai precisar entender um bocado de finanças, refinação que eu mencionei, lidar muito com os engenheiros, sim, com a economia, mas o caráter na base de tudo, e por cima disso ir então criar as valências, ter mesmo aquela vontade de buscar o conhecimento, buscar saber, e filtrar o que é mais relevante e o que é menos relevante para criar ali as valências necessárias. E achei muito poderoso isso que disseste, Divanice, porque às vezes achamos que para estarmos em certas posições, em certas indústrias, temos só que nos focar na parte técnica, só o nosso CV, mas realmente valores que é a base, né?
da educação numa Uhum. sociedade desenvolvida é o que realmente não pode ser deixado de lado. Ainda que não Uhum. saiba, aliás, a Divanice é o exemplo, era economista, aliás, Uhum. fez a sua carreira, Uhum. a sua licenciatura em economia Yep. e hoje está numa área muito técnica, Uhum. comercialização de petróleo e gás. Então, isso quer dizer que não foram só as valências Técnicas, técnicas não. e acadêmicas que levou onde está, mas realmente trazer essa boa base, né? Uhum. De valor, de ter essa capacidade e vontade de aprender. E um Uhum. aspecto, flexibilidade. Olha. Adaptabilidade de tudo é muito importante, porque nós estamos num mundo em que os avanços são tão rápidos que Uhum. eu não posso simplesmente me apegar a isso. "Oh, eu Exato. sou formado nisso, já não vou tentar aprender outra coisa." Não, Exato. a flexibilidade, a adaptabilidade é mesmo Uhum. fundamental também, não só nessa área, mas acredito que Em nas todo, demais áreas exato, na também. vida. Aliás, a Uhum. única certeza da vida é a É a mudança, mudança, né? exatamente. Então, se nós não estivermos preparados para isto, realmente não vamos conseguir. Gostei muito, Divanice. Acho que poderíamos conversar aqui O resto do até dia. exato o resto do dia. Mas até eu que estou na indústria aprendi muito, porque era realmente uma dúvida que eu também tinha, e acho que esse programa está a servir muito que é para aprender exatamente muitos conceitos da própria indústria, e a parte da comercialização é sempre uma parte muito cobiçada, Uhum. digamos assim, muito questionada, e acho que saímos daqui todos muito mais esclarecidos, muito mais claros daquilo que funciona para esta área, né? Agradecemos-te por teres aceito o nosso convite, por teres tirado, enfim, o teu tempo para estares aqui conosco, partilhar conhecimento de uma forma tão descomplicada e leve e simpática. Então, só temos mesmo que agradecer e deixar o convite que podes voltar aqui quantas vezes quiseres. Eu que agradeço o convite e espero poder sim estar mais vezes e partilhar conhecimento, receber e partilhar. A vida só faz sentido se for para isso. Amém, assim seja. Uhum. Ainda bem. Então, chegamos ao final do nosso episódio de hoje, que foi a comercialização do petróleo do passado ao futuro. Então, conta aqui nos comentários quais foram as partes que mais te surpreenderam, aquilo que tu não sabias, que aprendeste. Subscreve-te ao nosso canal no YouTube, siga-nos nas nossas redes sociais e não te esqueças que queremos ouvir o que é que tu queres ouvir nas próximas conversas. Então, até o próximo episódio. Obrigada.